Seja bem-vindo a mais um vídeo do Your Brain. Esse vídeo faz parte da categoria Biologia Sintética e aqui nós faremos um pequeno resumo do que é Biologia Sintética. Your Brain é um projeto desenvolvido pela DeFu e conta com a participação da INSE Inspirando Ciências, que é um setor da DeFu responsável pela coordenação e execução dos projetos relativos à divulgação científica e jornalismo científico. No site da DeFu, www.desenvolvendofuturos.com, você encontra cursos para bioengenharia, computação quântica e redes neurais. São cursos projetados e construídos para tornar você um especialista diferenciado e altamente qualificado dentro de cada uma dessas áreas do conhecimento. No site da DeFu você também encontra outros projetos, como o JORC, Jornalismo Científico, Web em Quadrinhos, WQ e o Laboratório Digital Glial, o LDG. Meu nome é Michael, estarei falando com vocês nos vídeos aqui do Your Brain. Acredite, vocês não estão ouvindo uma inteligência artificial. Eu sou o responsável pela INSE, pelo setor da DeFu, ligado à divulgação científica e jornalismo científico. Ao terminar o vídeo, compartilhe, visite o site da DeFu. A missão da DeFu é desenvolvendo futuros. Quem sabe seu futuro não vai ser desenvolvido por lá também. Biologia sintética, um pequeno resumo. A biologia sintética é uma área multidisciplinar envolvendo o uso de metodologias e técnicas de diferentes disciplinas. Mas, de forma geral, nós podemos dizer que ela é o fruto da aplicação dos princípios da engenharia na biologia. De forma resumida, podemos ainda dizer que o foco da biologia sintética é a fabricação de componentes e sistemas biológicos que ainda não existem no mundo natural ou um redesigner dos já existentes. Bom, é um fato que contribuíram para o desenvolvimento da biologia sintética as manipulações em escalas nanométricas, a melhora das técnicas de engenharia genética, das técnicas de síntese proteica, a diminuição nos custos para sequenciamento de DNA e RNA, otimização de técnicas moleculares e, a meu ver, particularmente, sobretudo nos últimos tempos, a melhora dos softwares de processamento de dados ou de simulação computacional. Sendo multidisciplinar, a biologia sintética ela vai abranger técnicas e conceitos das áreas de biotecnologia, engenharia genética, biologia molecular, engenharia molecular, ciências de membranas, engenharia química, engenharia bioelétrica, engenharia de controle, modelagem 3D, biologia evolutivas, redes neurais. E aí, lógico, também o aprendizado profundo e a inteligência artificial e aprendizado de máquina. A biologia sintética ela é uma área de vanguarda de conhecimento, ou seja, ela está na fronteira do conhecimento atual com relação ao conhecimento futuro. Como o próprio nome sugere, ela visa a criação de novos componentes biológicos, sejam moléculas, células ou sistemas inteiros. Essa fabricação pode ser totalmente nova, a partir do zero, criando esses componentes, ou ela pode ser feita a partir de algo, modificando estruturas já existentes. Bom, quando a gente fala, por exemplo, em modificações genéticas, nós não estamos falando a você pegar uma célula e só modificar o DNA. Isso seria uma manipulação genética somente. O conceito de biologia sintética usa manipulações genéticas, mas é mais elegante e elaborado. Suponha que você modificou a mitocôndria de uma célula e inseriu dentro da célula de um fungo. Depois, modificou proteínas de bactérias e inseriu nessa mesma célula fúngica. Em seguida, você sequenciou lipídios expressos em um protozoário, modificou-os e em seguida inseriu na mesma célula do fungo. Após isso, você inseriu trechos de DNA criados por você dentro do genoma dessa célula que está sendo modificada. Nota que foram várias modificações com propósito, para resultar numa célula completamente diferente da original, fazendo modificações numa base já existente, na célula do fungo, que já não é nem mais fungo, não é protozoário, não é célula animal, não é célula bacteriana, não, é uma célula completamente diferente. Como mencionado, o importante ponto da biologia sintética é a mistura dos conceitos de biologia e engenharia. Entretanto, que na DeFu a gente faz uma distinção entre o que é biologia sintética e o que é bioengenharia. Para nós, enquanto a primeira tem por finalidade criar novos organismos, a gente enxerga que a segunda tem por finalidade construir biomáquinas,
Ambas elas vão usar biotecnologia e vamos ver o uso de bioengenharia também dentro da biologia sintética. Mas a gente prefere fazer essa distinção para uma melhor organização do pensamento e da lógica sobre tecnologia e biologia. Se você gosta de computação, sabe que os computadores clássicos usam linguagem binária para o processamento de dados. Bom, na biologia, o DNA também carrega uma grande quantidade de informações, só que usando aí um código quadranário. A gente pode pensar na biologia como uma tecnologia altamente evoluída e construir novas células no futuro será algo tão comum como construir carros ou utensílios de cozinha. Podemos usar células para muito além do que processar informações também, para manipular produtos químicos, fabricar materiais e estruturas, produzir energia, fornecer alimentos, manter e melhorar a saúde humana e também do meio ambiente. Bom, mas, como eu falei anteriormente, a biologia sintética ela pode ser vista por duas perspectivas. Ou a gente está querendo criar algo do zero, ou a gente está querendo criar algo a partir de algo. Quando a gente pensa em criar algo do zero, essa visão também é conhecida como de baixo para cima. Nós estamos falando da criação de novos sistemas biológicos in vitro, usando componentes biomoleculares sintetizados em laboratório, geralmente com o objetivo de construir uma célula artificial. Bom, assim estamos falando em construir algo do zero. Aqui nessa abordagem, nós usamos mais bioengenharia genética, está mais ligada ao código de informação para a construção de cromossomos sintéticos. Ótimo! Essa é a perspectiva de construção do zero. Agora, a construção a partir de algo. Nessa perspectiva, que também é conhecida como de cima para baixo, nós vamos usar técnicas de engenharia metabólica e genética para modificar e dar novas funções a estruturas já existentes, tais como células e sistemas orgânicos, extraídos ou pertencentes a um organismo. Nessa abordagem, nós usamos mais bioengenharia molecular, que está mais ligada ali a essas estruturas. Ótimo! Apesar das distinções que a gente está fazendo aqui, bioengenharia genética e molecular, ambas ocorrem nas duas perspectivas, tanto na criação do zero, tanto na criação a partir de algo. O que vai diferir é somente o grau em que cada uma é necessária. Outra diferença entre as duas perspectivas é o conceito de designer biomolecular e reescritura biomolecular. O conceito de designer biomolecular é usado na construção a partir do zero, onde para criar um novo organismo, a gente deve também pensar no desenho das vias metabólicas, estruturas e na própria forma que a célula terá. Já a reescritura biomolecular é usada por engenheiros sintéticos que concebem como mais lógico alterar a célula do que criar a elevada complexidade biomolecular existente. Novamente destacamos que existem diferenças entre projetar células e projetar ferramentas biomoleculares para a realização de determinadas funções. Assim, por exemplo, enquanto a CRISPR-Cas age como uma tesoura e tem potencialidade para ser usada como uma ferramenta no tratamento de doenças hereditárias, cânceres e micro-organismos, se a gente for pensar em criar uma célula do zero, essa célula ela vai poder ter o quê? Biosensores, ela vai poder produzir formas diferentes da proteína CRISPR-Cas9 e além de ter inserido nela um DNA sintético que vai ser justamente responsável por coordenar tanto a produção dos biosensores como a produção da enzima. Notem o seguinte, que aqui é quase como se a célula fosse uma mini usina de CRISPR-Cas9. E aí, esse é o grande detalhe, a diferença entre projetar células e projetar bioferramentas. Aqui nós então estamos vendo partes biológicas como componentes computacionais também, para redesenhar micro-organismos e aí para aplicações em biotecnologia. Note que pensar na célula por partes biológicas e fazer essa associação com componentes computacionais ela é muito importante para poder projetar células a partir do zero e também para poder modificar células já existentes. Quando a gente faz essa visão da célula como partes biológicas, é como se a gente encontrasse uma nave e aí quisesse estudar essa nave e fragmentasse ela em pedaços menores para poder estudar cada um dos componentes dela. Muito bem, feito isso, a gente vai ter um conhecimento do todo e podemos criar algo novo. É quase como se a gente estivesse trabalhando com o conceito de engenharia reversa.
Biologia sintética ela pode ser aplicada em diversas áreas, tanto para a produção de materiais, transformações celulares, vida artificial, biosensores, desenho otimizado de proteínas para enzimas industriais, desenhos de nucleotídeos, e aí vem a parte que eu mais gosto, computadores moleculares, exploração espacial e programação de vias genéticas. Toda segunda-feira, às 8 horas, nós vamos estar trazendo vídeos sobre biologia sintética aqui no canal da DeFu, vinculados ao projeto da DeFu, Your Brain. Notem que lá no site da DeFu vocês vão encontrar cursos de bioengenharia. Nós não estamos ministrando cursos de formação livre em biologia sintética, justamente porque para poder dominar bem essa área de conhecimento é necessário um bom e profundo saber dentro da parte de bioengenharia. Então nós estamos ministrando os cursos lá de bioengenharia primeiro, são cursos que levam 18 meses, para que depois lá na frente vocês possam vir fazer o curso que nós vamos disponibilizar de biologia sintética, que o objetivo é desenvolver futuros. Vocês vendo o site, vocês verão que é essa bem abordagem mesmo que a gente tem lá, desenvolver futuros. Então é vocês estudarem para poderem mais à frente estarem produzindo as empresas de vocês, produzindo os projetos de vocês, melhorando o mundo, desenvolvendo ciência, desenvolvendo tecnologia, transformando o eixo planeta aqui em um local muito melhor de se viver. Bom, até segunda-feira com mais vídeos. Nós também vamos postar vídeos sobre computação quântica, futuro tecnológico, mecatrônica e também palestras avulsas para quem aí for acompanhando o canal. Um grande abraço, até mais!